pessoas confundem, né? Confundem a autoaceitação com, como que eu vou dizer, a não busca. Essa autoaceitação de que precisa-se também priorizar o cuidado com a saúde mental. Porque a gente, quando vai fazer ali o planejamento ali da nossa semana, a gente põe tanta coisa como prioridade, a gente põe tanta atividade para fazer, e por que não, dentre elas, colocar ali o cuidado com a saúde mental? E existem tantas maneiras de se cuidar da saúde mental, né? Que a gente pode estar encaixando na nossa rotina. E aí, então, eu vou começar aqui falando um pouquinho do nosso assunto de ansiedade. Porque às vezes as pessoas confundem muito, sabe? E falam assim, ah, mas eu sou ansiosa, sempre fui. Sim, todo mundo sempre foi ansioso, porque a gente nasce com ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção. E a gente, assim como tantas outras emoções que a gente tem, né? A tristeza, a raiva, a ansiedade é uma emoção e a gente nasce com ela. Então, é a que a gente chama de ansiedade fisiológica. Aquela que a gente nasce com uma proteção que a gente tem, que vai nos alertar ali frente a algum perigo, que é o que a gente chama de luta e fuga. Ela nos alerta que existe um perigo, e aí a gente toma a decisão de lutar contra aquele perigo ou fugir daquele perigo. Né? Essa é a nossa ansiedade, que bom que nós temos ela, porque senão a gente acabava fazendo um monte de coisa sem se cuidar. Né? Então a gente precisa dessa ansiedade, por isso que a gente já nasce com essa emoção. Agora, quando essa ansiedade começa a ficar cada vez mais intensa, mais forte, numa intensidade maior, numa quantidade maior, né? E ela começa a nos gerar ali alguns sinais, alguns sintomas e alguns transtornos no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente precisa, então, cuidar dela para que ela volte para o equilíbrio fisiológico dela, para que ela volte a nos beneficiar e não nos prejudicar. E aí as pessoas perguntam, mas como que eu vou saber se essa ansiedade é patológica? Se essa ansiedade é a ansiedade que eu preciso tratar? Eu sempre falo assim, está gerando algum desconforto? É hora de Tem algum cuidar. prejuízo, né? Assim, o que que é que ela está causando, né? E eu sempre falo assim, não espera o leite derramado da caneca. Então, assim, não espera essa ansiedade te paralisar, que você não consegue mais ir em determinados lugares, não consegue mais estar com determinadas pessoas, às vezes não consegue nem ir trabalhar, né? Porque às vezes relaciona-se ali com algum estresse do trabalho, essa ansiedade fica maior, enfim. Não espera ficar tão fora de controle. Percebeu que está gerando algum desconforto? Ai, olha, fico com uma dificuldade para dormir, parece que demora para pegar no sono, e aí eu fico pensando ali, demoro pensando porque eu tô pensando o que eu tenho que fazer no dia seguinte, tá acontecendo, né? O pensamento ali tá acelerado, pensando sempre, ah, vai acontecer alguma coisa ruim, e já pensando no amanhã, porque essa ansiedade em excesso é um excesso de futuro no presente. A pessoa não está no aqui e agora, ela já está vivendo o amanhã. Que na verdade, gente, a gente não tem controle sobre isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas essa pessoa já está pensando que vai acontecer de determinada maneira, ela já está assim, até se colocando o que ela vai falar, para quem ela vai falar, de que jeito amanhã. Ela não consegue viver o hoje. E aí hoje ali, está acontecendo alguma coisa, ela não consegue aproveitar. Isso aqui, gente, é um exemplo que eu tô dando, tá? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, então é assim sempre. Não, não é assim sempre. Cada um é de um jeito, isso é um exemplo. Né? Pessoas que vão ter assim, um desconforto no estômago, então começa a ter enjoo, às vezes começa a ter diarreia, tem que ir para determinado lugar ou para determinado compromisso e não estava muito afim. Diarreia. Às vezes Coração é tão, acelerado, e isso, o desconforto ele é tão grande que ela chega a não ir para esse compromisso. né? Aí Começa é a ir. coração acelerado, parece que o ar puxa o ar não entra, a sensação de falta de ar, aquela palpitação que diz que o coração está aqui na garganta, a sensação de que vai cuspir o coração. De Sim. tanto que o negócio está entalado aqui, né? Começa a tremer, começa a transpirar a mão, transpirar a pé. E aí tem ainda os sintomas físicos que as pessoas muitas vezes não relacionam que pode ser de um excesso de ansiedade. O roer as unhas, né? Pode ser. Tá? E isso, gente, eu falo pode ser porque precisa ser investigado. Tá? Nem tudo é ansiedade, mas também nada é ansiedade. Então, pode ser, precisa ser avaliado, precisa ser olhado todo o contexto, né? Precisa ser olhado toda a demanda que essa pessoa vem trazendo ao longo da vida para estar com esses sinais e sintomas, para ver se realmente é do emocional, se é da ansiedade. Eu falo que nós, psiquiatras, as pessoas estranham que a gente peça exame, mas muitas vezes a gente pede porque a gente tem que descartar as causas orgânicas, as causas físicas, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, doutora, eu tô com uma queda de cabelo terrível. Será que é da minha ansiedade? Então, aí a gente tem que investigar alguns acometimentos físicos, orgânicos, que geram queda de cabelo, para poder falar, olha, é disso ou é daquilo? Né? É da Sim. ansiedade ou é, por exemplo, de um problema de tireoide, um problema hormonal? Né? Nem, nunca, nem sempre. Então, não vai ser sempre a ansiedade,
mas também não vai ser nunca a ansiedade. Sim, Por isso precisa investigar, precisa avaliar, né? sim. E aí eu quis aqui colocar isso, pontuar isso aqui, antes da gente discorrer sobre autoaceitação também, porque eu quero que as pessoas entendam que hoje a gente está falando aqui dessa ansiedade que vai causar algum sofrimento, que vai causar algum prejuízo, essa ansiedade que está em excesso. E aqui ninguém está falando de curar a ansiedade, porque se a gente nasce com ela, a gente não tem como se curar dela. A gente precisa dela. Então a gente precisa do quê? A gente precisa deixar ela em equilíbrio a um ponto que ela não nos prejudique, pelo contrário, que ela nos ajude. Então todos nós vamos continuar sendo ansiosos, tendo a ansiedade em nós, tendo esta emoção. O que nós precisamos é deixar ela na maneira fisiológica, na maneira em equilíbrio, que não nos cause prejuízo. Nós precisamos aprender a viver de uma maneira onde a gente não deixe essa ansiedade se exacerbar. Elas confundem, né? Confundem a autoaceitação com, como que eu vou dizer, a não busca. É como se fosse assim, ah tá, eu já aceitei que eu sou assim e deixa assim mesmo. E não é isso, né? É aceitar que a gente não tem controle de tudo, é aceitar que a gente não tem que dar conta de tudo. E você colocou muito bem, nós estamos numa sociedade onde nós estamos, acho que na era da produtividade. E é o tempo Sim. todo a vida nos cobrando e nós nos cobrando uma produtividade que nos acelera. E este acelerar faz muito parte da ansiedade, que é estar acelerado o tempo todo, né? Então, eu sempre coloco muito que a gente precisa ter momentos de desacelerar. Porque essa era da produtividade nos faz isso. É o tempo todo precisando produzir, é o tempo todo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho fora de casa, do trabalho dentro de casa, né? Tem que dar conta de tudo, tá tudo perfeito, impecável. E não é assim. Nem tudo vai sair conforme o planejado. Nem tudo vai acontecer do jeitinho que está no script. Porque a gente não tem controle de tudo. Mas quando a gente tem uma visão do todo, a gente consegue traçar estratégias ali de que, se isso aqui não for neste caminho, eu posso conseguir ir pelo outro. Então, isso é o autoaceitar. Aceitar que você não está no controle de tudo o tempo todo, de que você não vai ser produtivo na intensidade que todo mundo cobra e você mesmo se cobra o tempo todo, né? Aceitar que se alguma coisa está fora do planejado, fora do organizado, fora do que você pretendia, por exemplo, a minha ansiedade pode estar fora do que eu planejei para ela. A minha ansiedade pode estar fora do controle. E aí aceitar isso, que a sua ansiedade é uma emoção, que assim como tantas outras coisas podem fugir do controle, a sua ansiedade pode fugir do controle. Aceitar que, assim como tantas outras coisas não está dentro do script planejado, a sua ansiedade pode ter fugido desse script planejado. E aí, então, aceitar que, para corrigir isso, você precisa estar atento a isso. Aceitar que você precisa ter um olhar para isso, né? Eu falo que a autoaceitação é quando você aceita que aquilo ali não está dentro do que você estipulou, mas, ok, vamos acolher isso. A minha ansiedade está fora do que eu queria que ela estivesse, mas, ok, hoje eu estou assim e como eu posso melhorar isso? É porque quando a nossa mente não está bem, todo o resto, todo o conjunto não vai estar bem. Eu sempre falo assim, a mente é uma das pecinhas do nosso corpo, do nosso organismo. Nós somos constituídos de vários sistemas. E o nosso sistema, onde está a nossa mente, esse também está relacionado com todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, vamos pensar numa máquina. Aí uma pecinha dessa máquina desajusta. Quanto mais a gente demora para corrigir essa pecinha, para ajustar essa pecinha, ela vai desajustando a outra, e a outra, e a outra. Daqui a pouco essa máquina acontece o quê? Pifa. O pneu furado. Furou o pneu. Você ainda consegue ir andando com o carro ali um período. Daqui a pouco esse pneu vai estourar e o carro vai parar de ver. Então, o pneu furou, você tem duas opções. Ou você já para ali, já troca esse pneu e segue a sua viagem tranquila, né? Ou você vai ficar ali protelando trocar este pneu até este pneu estourar. E aí, sabe Deus o que é que vai acontecer na hora que ele estoura. Então, assim, incomodou? Então, vamos olhar para isso? Como que eu posso, então, buscar uma ajuda para cuidar disso aqui? Evitar tentar também resolver tudo sozinho, né? Deixa eu buscar a ajuda de um profissional para eu olhar se é isso aqui mesmo e como que eu vou lançar mão de estratégia para melhorar isso aqui. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.